Boa Nova, Oliveira do Hospital, um som diferente. Palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos então este espaço na Boa Nova, o programa Palavras de Esperança, com o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, neste dia em que retomamos as conversas através da plataforma Zoom, também devido ao confinamento temos que todos nos acautelar, mas já tenho do outro lado o Sr. Padre António Loureiro, que saúdo por se juntar a nós nesta manhã. Seja bem-vindo, Sr. Padre. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia Liliana, todos aqueles que nos acompanham em suas casas e neste tempo um bocadinho particular em que estamos todos de novo sobre o confinamento e somos sobretudo chamados à responsabilidade sobre aqueles também que estão em casa, mais sozinhos, as pessoas idosas, as pessoas que possam estar no hospital ou que possam estar mais fechadas em casa. Que estas palavras de esperança sejam também o que diz o título, que seja um pouquinho de esperança neste tempo que está difícil para todos. Verdade, é isso que também tentamos fazer desde que iniciamos o nosso programa aqui na Rádio Boa Nova. Sr. Padre, neste sexta-feira, neste programa que depois também repetimos no próximo domingo, vamos olhar de modo particular para a liturgia, que é do segundo domingo do tempo comum ano B. No entanto, e como já começámos por referir, hoje o nosso país entrou num novo confinamento, mas mantém-se o culto e a catequese, portanto há algumas situações, algumas pessoas também a questionarem o facto de se manter a missa, por exemplo, e também a catequese quando é possível, nas condições em que é possível. Como é que olha então para este novo período de confinamento e a exceção à Igreja, ainda que a Conferência Episcopal tenha já também dito que não se realizarão casamentos, batizados, portanto outras cerimónias que possam envolver mais pessoas? Exatamente, penso que é um tempo em que se volta ao confinamento, um confinamento bastante diferente do confinamento anterior. Há menos confinamentos. Neste sentido da dimensão religiosa, penso que é um momento também importante em que se permite o culto, também significado da responsabilidade com que vivemos todo este tempo. Penso que ir à igreja em si não é particularmente perigoso, porque as pessoas não falam umas com as outras, não há o distanciamento social, há o uso da máscara, portanto as precauções são requeridas. Mas pronto, temos um perigo de viver este confinamento sem o tomar muito a sério, e esse é que eu penso que é a grande dificuldade, porque grande parte das atividades continua a funcionar, nomeadamente a questão do ensino, o que me parece também que é bom. Agora é preciso criar efetivamente uma grande responsabilidade para que não aconteçam casos de contágio. Infelizmente tenho ouvido várias pessoas que já me disseram que viram pessoas que estão positivas, mas na rua, a fazer compras, a passear não digo, mas pronto, a governar a vida, e ora, isto é que não pode ser. Portanto, se uma pessoa está confinada, tem que estar em casa, vai à janela da casa, certificar-se, depois da janela embora, a pessoa também vai sair de casa, isso não pode ser. Portanto, temos que ser todos muito mais responsáveis para evitar que os contágios não continuem e se possa alimentar esta curva de pandemia, o que levará bastante tempo. Portanto, eu diria muita responsabilidade em todos para ver se conseguimos vencer esta dificuldade. É uma verdade que quase todos nós conhecemos alguém que já testou positivo, portanto todos os dias temos recebido a informação de pessoas que vão testando positivo, portanto é preciso cada vez mais que todos se cautelem, e já vimos a dizer isto há quase um ano, não é? Mas de facto o surto e a pandemia chegou ao Concelho de Oliveira do Hospital agora de um modo muito mais feroz, não é? Por isso todos nos devemos proteger. Portanto, Sr. Padre, mantém-se então estas atividades da Igreja, o que o satisfaz, verdade, não é? Sim, exatamente, e depois também a dimensão da catequese, que para já na nossa unidade pastoral está suspensa a catequese presencial até o fim do mês, mas tenho a esperança que se possa também retomar com as referidas condições, porque também é importante, como na escola há um ano
que não se quer perder em termos de formação cultural e desenvolvimento intelectual. Eu penso que a catequese também é importante, também como espaço de crescimento na fé, de poder a pessoa descobrir um Deus que está próximo e não fazer da pandemia um abandono de Deus. Já agora também neste sentido, e em relação ao tema das vacinas, também é importante, há esperança que as vacinas possam vir a ajudar-nos. Dizer também que o Papa Francisco e o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, também já foram vacinados com a primeira dose da vacina. Também penso que é um sinal positivo e que nos estimula a todos a podermos também confiar um pouquinho na ciência e esperar que possamos em breve ver ultrapassada esta pandemia. Claro, sendo certo que quem já foi vacinado ainda necessita de uma segunda dose da vacina, não é? Não poderão facilitar, talvez tenha havido aí algum relaxamento no início, quando começou a surgir a vacina no nosso país, em que as pessoas pensavam que já teríamos passado pelo pior, mas se calhar o pior ainda estará para vir. Sim, não é? ainda estará para vir, mas esperemos que, com um bocadinho de responsabilidade e cuidado, ultrapassemos todas as dificuldades. Muito bem. Já falou do Santo Papa, seu Padre, o Papa que também determina que leitores e acólitos possam ser mulheres. Exatamente, aqui há uma novidade na tradição da Igreja dos últimos séculos. Portanto, na Igreja há duas coisas. Há, por um lado, carismas, que são dons que as pessoas têm, e há depois ministérios. O ministério é um serviço eclesial. Nos ministérios, há os ministérios ordenados, que é o diaconado, o sacerdócio e a ordem do bispo, portanto, são ministros ordenados, e esse o Papa volta a dizer que está reservado aos homens, porque assim aconteceu com Jesus, e a Igreja, também na sequência do que disse São João Paulo II, entende que não tem poder para alterar esta vontade original de Jesus. Mas os ministérios instituídos, portanto, que são também atribuídos a fiéis leigos, tanto pode ser a homem como a mulher. Até agora estava reservado aos homens como uma etapa do caminho para o sacerdócio. O Papa entendeu, e bem, que estes ministérios instituídos, portanto, leitores e acólitos, possam ser também para mulheres, porque a sua base é o sacramento do batismo e da confirmação. Portanto, aí todos somos iguais, homens e mulheres. Então, o Papa concedeu que os leitores e acólitos como ministérios instituídos possam ser tanto por homens como por mulheres. Os ministérios ordenados já é algo um bocadinho diferente, e então, para já continuam reservados apenas aos homens, e a Igreja entende isso como algo que pertence ao património da fé. Portanto, assim continuaremos. Muito bem. Já falei há bocadinho acerca da Conferência Episcopal Portuguesa. A presidência desta Conferência Episcopal também foi recebida pelo Papa. Sim, também já agora dizer que o nosso Bispo de Coimbra é vice-presidente, também esteve em Roma com o Papa, foi uma pequena delegação, o presidente, o vice-presidente e o secretário, que é um sacerdote, e pronto, penso que o horizonte fundamental era a preparação da Jornada Mundial da Juventude, em 2023, em que o Papa diz que também quer estar presente. Pronto, também isso é um estímulo para o povo português e para a juventude portuguesa. Há agora um grande esforço na pastoral para com os jovens, então vamos também todos nós ser colaborantes ativos e mobilizar-nos para que 2023, já depois de ultrapassada a crise da pandemia, seja um grande momento em que a juventude poderá viver a sua fé, encontrando-se uns com os outros, e também com o Santo Padre, que diz que espera ainda poder vir a estar presente nessa Jornada Mundial da Juventude. Seria muito, muito importante e, de facto, motivo de grande felicidade que nesse ano de 2023, de facto, a situação esteja mais calma e todos possamos já estar em grupo e em comunidade tal qual como todos nós gostamos. Seu Padre, estamos no início de um novo ano, há um novo desafio. Exatamente, eu gostaria, já, ainda que tenha sido um anúncio do primeiro dia do ano, no Dia Mundial da Paz, em que o Papa deixou uma mensagem, mas que eu gostaria de recordar, ainda que brevemente, porque me parece muito importante e podemos dizer que é um desafio para este ano. E o Papa convida os cristãos a promoverem a cultura do cuidado. Então, ou seja, que o cristão seja cuidador da relação de uns com os outros, cuidador do homem, também cuidador da natureza, numa sã ecologia, mas sobretudo este de sermos cuidadores uns dos outros, não consumidores, não usufruir do outro,
mas sim cuidar o bem do outro. É uma maneira também de viver o amor como serviço. Eu penso que muitas vezes esta mentalidade de ser cuidador, de estar atento ao outro, preocupar-me pelo bem do outro, não está suficientemente enraizada na nossa cultura. E o Papa, por isso, diz criar uma nova cultura. E os cristãos são chamados, exercitando o amor cristão, o amor evangélico, a ser criadores da nova cultura, que ele chama cultura do cuidado. Sr. Padre, e poderá também ter sido lançado este desafio por se viver este momento da pandemia, onde todos somos chamados a ter cuidado connosco e com os outros? Penso que sim, penso que também é uma concretização desta situação difícil em que estamos. Mas, ao mesmo tempo, é uma visão global da vida e do modo como nos podemos relacionar, tanto com a natureza como uns com os outros. Deixar de ter a cultura do descarte, como dizia o Papa, usa e deita fora, que infelizmente introduziu-se também nas relações humanas. Enquanto me é conveniente, é bom para mim, já não me dá lucro, não me dá vantagem, deito fora, abandono. Há muitas amizades assim, não é? Há muitas amizades que são assim, só são amizades enquanto valem, porque depois já não são precisas e deitam fora. Exatamente, isso introduziu-se também no matrimónio, introduziu-se em todas as relações humanas. Então o Papa diz, não, vamos criar a cultura do cuidado. Eu não sou consumidor, não devo usufruir do outro, mas devo cuidar. Ora, isto fala do amor que é diferente, que permanece, que acompanha a vida até o fim da vida. Não é? Quando a pessoa já está idosa, já não me dá vantagem, não quero saber e vou à procura de outras pessoas. Então, ser cuidador tem muito esta dimensão do amor fraterno, do amor que é serviço, do amor cristão, e oxalá sejamos capazes de criar esta cultura do cuidado, que é uma cultura profundamente mais humana e mais humanizante. Mas é bonito, Sr. Padre, este desafio, a cultura do cuidado. É muito, muito interessante a própria designação. Eu sinto que sim, e o Papa diz promover a cultura, portanto é preciso criar cultura. Criar cultura significa criar um modo de pensar que seja dominante. Claro. Ora, isso implica que a arte seja nisso, as músicas falem sobre isso, as pinturas falem sobre isso, os nossos relacionamentos falem sobre isso, que haja muito a falar sobre esta cultura de cuidado, para ser uma inspiração muito bela do nosso Papa Francisco. Também acho que sim, também concordo consigo. Oi, peço desculpa, ouvimos aqui um barulho, as comunicações online por vezes também nos trazem estes pequenos transtornos. Sr. Padre, vamos então olhar e centrar-nos na liturgia deste domingo, dia 17 de janeiro. Trata-se do segundo domingo do tempo comum, estamos com o ano B. Olhamos para já para a primeira leitura, a leitura do primeiro livro de Samuel. Samuel, que nesta leitura responde a Deus e diz-lhe: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. É esta a mensagem desta leitura e que nos é diretamente dirigida. Exatamente, esta é realmente a conclusão da leitura, mas que resume todo o dinamismo da leitura. Portanto, trata-se da vocação de Samuel, em que aparece Deus que chama por Samuel, chama-o para um novo movimento. Estamos por volta do século XI a.C., portanto muito para trás, mas aparece Deus que fala com o homem. Deus que dialoga com o homem, escolhe o profeta para ser o mensageiro de Deus. E então chama, portanto aqui é o dinamismo da vocação, e chama pelo nome. Samuel, Samuel, chama por mim, António, António, pela Liliana, Liliana, Liliana. E o problema é, e depois o que é que eu faço? Então Samuel, percebendo este chamamento, possivelmente não será um chamamento auditivo como nós agora estamos a fazer, ou falar um com o outro, mas este chamamento interior profundo. E ele, diz a leitura, era de noite, levantou-se e foi ter com o sacerdote que estava no quarto ao lado e disse: olha, aqui estou, chamaste-me. Mas eu não te chamei, vai dormir. E de novo sentiu esse chamamento, e foi outra vez. E então o profeta disse: então espera lá, isto já deve ser alguma coisa especial. É Deus que se está a chamar. E então ele disse: quando o Senhor te chamar, diz esta palavra. E então Deus chamou de novo: Samuel, Samuel, e ele respondeu: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Então esta é a resposta que a Bíblia nos propõe a qualquer chamamento. Falai, Senhor, que o vosso Como é que servo nós, Sr. Padre, entendemos ou podemos sentir esse chamamento? É preciso o coração aberto, não é? É preciso o coração aberto e estar atento ao interior. Deus fala-nos de muitos modos. Fala-nos através do nosso sentir, o sentimento do nosso coração,
fala-nos através de uma inclinação particular da nossa inteligência, que vai descobrindo algo importante, fala-nos através de circunstâncias externas, daquilo que vemos, daquilo que acontece. Sei lá, vejo que há um acidente muito grave e de repente eu sou chamado a ir ajudar, a colaborar. E depois não só naquela situação, mas em muitas outras situações. Ou então também pela experiência da oração, que é mais determinante, que é quando eu me ponho no meu silêncio interior à procura daquilo que Deus diz. Quando eu medito a palavra de Deus e de repente descubro que há um eco profundo dentro de mim, que aquilo me está a dizer algo. E então ponho-me à procura, num diálogo com a palavra, à procura da abertura do coração a Deus. É uma experiência muito particular, muito pessoal. Sr. Mas Padre, que quando alguém na sua vida normal sente que precisa de ir consultar a Bíblia, por exemplo, mas normalmente não o faz, mas naquele dia sentiu essa necessidade de abrir a Bíblia, de ler uma passagem, isso é um sinal? Isso é um sinal que a pessoa procura a Deus. Depois, quando eu leio, e de repente o que eu li me toca profundamente e me modifica, diz, espera lá, isto aqui é alguma coisa que me está a dizer. Então isso sim, sei lá, a pessoa está em relações difíceis com alguém e depois de repente lê a Bíblia e diz, olha, perdoai aos vossos inimigos, a quem te ofende, trata-o bem. E depois eu digo, mas espera lá, mas eu não sou capaz de perdoar. Então tenho aqui um chamamento, deves perdoar. Então aquilo de repente começa a funcionar dentro de mim até que eu entenda que efetivamente posso perdoar e tenho força para perdoar. Mas também, isto é um exemplo muito simples, mas no sentido vocacional que estamos a falar hoje, quando eu leio que Jesus chamou os seus discípulos, e de repente eu também me sinto, mas espera lá, será que o Senhor também me está a chamar a mim? Também quero ser discípulo? Olho para o mundo com tanta crise de vocações, tanta crise de pessoas que se dedicam aos outros, não será que eu também tenho algo para fazer? Também eu posso colaborar com o Senhor? Então aqui começa a trabalhar dentro de nós e então eu vou descobrindo que o Senhor me está a chamar. Muito bem. E chama, pois, não de modo genérico. É um descobrir, uma descoberta interior em que eu descubro que me chama a mim pessoalmente. Por isso, chama pelo meu nome, chama pelo nome de cada um. O problema de hoje é que estamos tão ocupados que não damos tempo a Deus. Não somos capazes de abrir o coração. Então Deus, é difícil entrar dentro de nós. É difícil descobrir ou fazer-me descobrir esse chamamento. Então, este sentido de vocação, quer dizer, chamamento que Deus dirige ao mundo, dirige às pessoas e dirige de muitos modos. Sei lá, de repente há uma dificuldade na paróquia, não há catequistas, e vem o padre que me diz, olha, não quer ser catequista, ou vem outro colega, outro catequista, e me diz, olha, tu também podias ajudar na catequese. E a pessoa diz, eu não tenho tempo. Mas depois começa a pensar, mas se calhar eu até podia. E de repente posso descobrir que Deus me está a chamar a ser catequista, porque é Deus que chama a ser catequista, através também de alguém de que Deus serviu. Mas isto é sempre uma experiência interior que eu depois tenho que refletir e dizer a Deus, olha, descubro que estou a ser chamado, aceito esse chamamento, vou responder. Como é que eu vou responder? Se eu quero responder nesta, falar isso, Senhor, que o vosso servo escuta. Diz-me, Senhor, que eu estou aqui para escutar. Maria é aquela que responde da mesmo modo, por excelência. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O mesmo dinamismo é escutar e responder. E a resposta é disponibilidade interior para acolher. E quando eu escuto o chamamento do Senhor, ao mesmo tempo tenho força para o poder concretizar. Não é que Deus vá à procura das minhas habilidades ou das minhas elevadas capacidades. Ele escolhe quem quer. Às vezes escolhe pessoas, efetivamente, com muita capacidade, outras vezes escolhe pessoas simples e humildes. Depende, ele é que sabe. Mas quando ele chama, capacita para aquilo que chama. Muito e bem. Por isso, a pessoa que se sente chamada pode confiar que Deus há de ajudar. Sr. Padre, vamos avançar, já nos demorámos um pouco nesta primeira leitura, mas que é importante de facto explicar, é para isso que cá estamos, não é? É para analisarmos também a liturgia de cada domingo. Na segunda leitura temos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é-nos apresentado um olhar cristão para o corpo, lugar de encontro com Deus. Exatamente, portanto aqui é muito interessante esta leitura, um bocadinho difícil talvez, ou no contexto atual, mas era o mesmo no contexto de São Paulo. Coríntios era uma cidade
um porto marítimo, havia muita gente, havia muito movimento, havia muitas filosofias. Os cristãos começaram a distinguir-se dos outros. E uma das coisas em que se distinguiam era exatamente no modo de ver o próprio corpo. Porque o corpo, para o cristão, não é algo mau que depois eu tenho que me desprender na hora da minha morte. O corpo faz parte de mim. E São Paulo vem dizer, o corpo é santo. Para o cristão, o corpo é lugar de encontro com Deus. E São Paulo diz na leitura, o corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E diz mais ainda, o meu corpo é membro de Cristo, está unido a Cristo, está unido ao corpo de Cristo. E por isso o corpo, para o cristão, é um lugar, é algo muito bom, muito especial. Não é algo negativo, é algo excelente e que devemos cuidar com carinho e com afeto e com responsabilidade. É verdade que na nossa morte o corpo vai se dissolver, mas este corpo que eu tenho é de onde eu vivo o meu encontro com Deus. Por isso o corpo para o cristão é algo sagrado, é santo. E o Papa e São Paulo vem dizer, e por isso não dês o teu corpo ao pecado, não peques no teu corpo. O contexto também era muito particular, como dizia, em que havia muita sexualidade que hoje vivemos, também se vivia nesse tempo. E o cristão começou a entender que o seu corpo não era para a imoralidade, não era para simplesmente usufruir do prazer. Claro que o prazer é muito importante e experimentamos o prazer no nosso corpo, mas deve ser de um modo ordenado, com sentido, um prazer que conduz a um amor e vivido com amor, não de modo anárquico ou de qualquer modo, como se fosse esse o objetivo. O objetivo é que o corpo seja um instrumento para um amor maior, para onde eu posso encontrar-me com os outros e de onde eu posso encontrar-me com Deus. E por isso este chamamento é muito interessante. O corpo não é para a sexualidade, de qualquer modo, mas é para viver a experiência do amor, onde a sexualidade também é importante. Então São Paulo fala nisso, não é? Não dês o teu corpo, não unas com uma pessoa qualquer de má vida, digamos assim, que andas por aí no prostíbulo, também já havia no seu tempo. Uhum. Não dês dessa maneira. O teu corpo é santo, honra-te no teu corpo e louva a Deus no teu corpo. Uma mensagem que é válida para todos, não é? E também muito importante entre os jovens. É importante que também saibam o que fazer com o seu corpo. Por vezes buscam novas experiências e não será por aí o caminho a seguir, não é? E muitas vezes, justamente por querer experimentar tudo, estamos depois metidos na droga, estamos metidos em vícios de sexualidade que incapacitam a pessoa para depois amar sabiamente, para constituir uma família. Então temos muitos problemas. Também há uma visão muito negativa que houve do corpo, como o corpo tudo é pecado. Não, não é tudo é pecado. O corpo é santo e devemos cultivar o corpo, amar o nosso corpo, sabendo que o meu corpo está unido a Cristo. Faz parte também da minha dimensão de fé. A fé não é simplesmente o espírito. Eu sou o meu ser inteiro, que é dimensão espiritual, dimensão corporal. E toda esta unidade que eu sou é chamada à santidade. Ou, se quisermos, é chamado um amor maior, um amor grande, um amor que me autorrealiza. Então, neste sentido, São Paulo advertia aos cristãos, e os cristãos distinguiram-se disso, não deixavam essas relações fáceis e eventuais para se concentrarem mais numa relação estável, naquilo que é a família, naquilo que são relações profundas e de onde Deus está presente. E por isso, dizia São Paulo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, somos membros do corpo de Cristo. O nosso corpo é algo que é santo, é algo que devemos amar, que devemos cuidar e não pensar que o corpo é qualquer coisa que não importa. Não, o corpo é muito importante e por isso tudo que tem a ver com o corpo deve ser cuidado, mas dentro desta harmonia de alguém que se entende em unidade, o corpo e o espírito, ou a alma, que a gente diz. Às vezes temos a ideia que a alma que é bom e o corpo não presta. Não, tudo. Eu sou isso tudo. E quando somos capazes de viver esta unidade, então podemos viver uma alegria mais profunda, podemos ser mais felizes, porque tudo isto é para sermos mais felizes. A pessoa é mais feliz quando ama mais e quando ama melhor, quando o seu coração se identifica com a sua profunda identidade. Então, para o cristão, eu diria que é também uma mensagem muito nova no mundo e na cultura que vivemos, sermos capazes de amar o nosso corpo, respeitando o nosso corpo,
tornando o nosso corpo como o local, ou espaço onde se ama verdadeiramente e onde também podemos louvar a Deus, porque Deus habita no nosso corpo. Muito bem. Senhor Padre, ficamos agora com o Evangelho de São João, por São João, que nos fala da vocação dos primeiros discípulos. Exatamente, há uma sintonia também com a primeira leitura. Então são os primeiros discípulos que eram discípulos de São João Batista. Ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. E depois eles, neste desejo de seguirem, de andarem à procura de Deus, do autêntico, daquilo que é a vontade do Senhor, seguem-no. E Jesus tem um diálogo muito interessante com eles. Pergunta-lhe: que procurais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele disse: vim ver. Portanto, é um diálogo muito interessante. E é Jesus que interpela, mas depois também através da experiência do encontro, do estar com. Não é simplesmente um discurso, é: vim de ver, vim de estar comigo. E diz: foram e ficaram com ele naquela tarde. E muito bonito, porque São João disse: era por volta das 4 horas da tarde. Portanto, é um momento marcante. O dia e a hora. Foi naquele momento que me encontrei com Jesus, que descobri que o meu coração se abria a uma nova experiência. É um pouco a experiência humana do encontro amoroso, de alguém que conheceu outra pessoa e que se ficou deslumbrada e que recorda ainda onde foi e como foi. Pois para o discípulo é a mesma coisa, o encontro com Jesus, que é marcante. Foi às 4 horas da tarde que encontrei o Mestre e isso transformou a minha vida. E então transformaram-se nos primeiros discípulos de Jesus, de algum modo muito interessante, porque o amor, a relação com Jesus, é também uma experiência amorosa que somos chamados a viver. Depois, estes discípulos foram chamar, André foi chamar o irmão. Portanto, foi algo tão entusiasmante. Disse: Pedro, anda tu também, que podes vir conhecer aquele que eu conheci, não será ele aquele que andamos todos à procura? E foi ter com Jesus, e Jesus depois fez algo também muito bonito, mudou-lhe o nome, disse: tu és Pedro, agora vais ser Cefas, porque tu vais ser a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Então fica também, neste contexto vocacional, um convite muito profundo para todos, e de um modo muito particular para os nossos jovens, para que andam à procura de algo autêntico, que também se deixem cativar por Jesus, se deixem seduzir por Jesus, que possam viver a experiência do encontro com Jesus, que aparece, como dizíamos antes, através da experiência da oração, através do olhar do mundo que nos interpela, através de descobrir que dentro de mim há algo que clama de mais dádiva, de mais entrega, de mais autenticidade, de maior entrega ao serviço da humanidade. Cristo, então, continua hoje a chamar e com a mesma experiência. Vem e vê, vem e fica comigo. E a hora do encontro, a experiência do encontro pessoal, é aquela que também nos há de ajudar a alentar a nossa vocação. E depois também recordar, se eu hoje sou padre há já mais de 30 anos, foi porque um dia também me deixei encontrar pelo Senhor, também descobri que Ele me dizia: vem tu comigo e sê dos meus discípulos. E hoje continuo muitas vezes também a recordar esses momentos iniciais, esse ardor amoroso com que vivi o início da minha vocação, para que seja também essa a experiência de hoje, porque o amor verdadeiro não acaba nunca. E o amor do Senhor não acaba nunca. Ao contrário, mantém-se sempre vivo. Ainda que às vezes, no percurso da vida, parece que Jesus se esconde e já não o vemos assim do mesmo modo, tão facilmente. Mas Ele está. E depois já nos vai retomar mais à frente e continua a convidar-nos a vivermos a nossa vocação como serviço à Igreja, como entrega aos outros, como pessoas capazes de anunciar o Evangelho, para continuarmos neste mundo o anúncio do reino de Deus, do reino da paz, do amor, da fraternidade, da bondade e também o anúncio que temos vida eterna. Somos chamados a viver para sempre em comunhão de amor com Deus e com os irmãos. Muito Por isso bem. penso que a Igreja a ter essa missão tão importante. Portanto, que todos tenhamos o coração aberto para ver e sentir esses chamamentos e possamos também nós ser discípulos do Senhor. Sr. Padre, estamos a terminar, não é? O nosso programa das Palavras de Esperança. Terminamos sempre com uma sugestão musical, desta vez um jovem do nosso concelho. Exatamente. Eu propunha como pudéssemos escutar uma música recente do Rafael Abrantes. Também é membro dos nossos grupos de jovens, uma pessoa muito assídua na
e muitas vezes a animar as celebrações da Eucaristia, um responsável no grupo de jovens de Lagares da Beira e também aqui com jovens de Oliveira do Hospital, e que fez uma canção que me parece muito interessante. Ele diz que é em memória dos seus pais que partiram prematuramente e que ele quis recordar. O tema é Para Te Poder Abraçar. Então os votos que o Rafael possa depois continuar com a sua inspiração e com a sua alegria, também com o seu dinamismo de ser responsável de outros jovens e de poder descobrir que Deus está também presente no coração dos jovens e tem um projeto belo para todos nós. E oxalá ele e todos os outros jovens possam também utilizar os seus dotes artísticos para poder desenvolver-se humanamente e também para poder levar a Deus e animar os irmãos neste caminho de fé. Sr. Padre, o Rafael Abrantes, que já esteve esta semana aqui na Rádio Boa Nova, exatamente a apresentar este tema, Para Te Poderes Abraçar, que começamos já a ouvir. Convido a manter-se também connosco para ouvirmos juntos este tema do jovem Rafael Abrantes. Já voltamos para nos despedirmos. Vamos ouvir a música. Os momentos entre nós que poderia contar, a saudade que eu sinto, ninguém vai me roubar. Vou lembrar todos os dias para te poder recordar. Não vou negar que mata por dentro. Só quero que voltes, voltar para perto de mim, acabar com o sofrimento, voltar para te poder abraçar, voltar, quero-te aqui comigo, não paro de chorar. Ser mais forte, sei que estás a olhar por mim, tento encontrar o norte, não vou negar que mata por dentro, só quero que voltes, voltar para perto de mim, acabar com o sofrimento. E dá gosto de ouvir este Para Te Poder Abraçar do jovem Rafael do Conselho de Oliveira do Hospital, mais precisamente Lagares da Beira. Sr. Padre, muito obrigada por esta sugestão, que é muito bonita, e obrigada por ter estado connosco neste programa das Palavras de Esperança. Marcamos encontro para um próximo programa. Muito obrigado também, uma saudação a todos os nossos ouvintes, uma boa semana. Então, muita responsabilidade neste tempo de confinamento. Vamos ser todos rigorosos, cuidadosos e com certeza que as coisas vão melhorar. Certamente também, que sim. E que Deus nos acompanhe nas nossas dificuldades. Ele sempre está ao nosso lado e agora está ao nosso lado a ajudar-nos
a vencer todas as dificuldades e a deixar que o nosso coração se encha de esperança, porque Deus também está sempre connosco. Muito obrigada pelas suas palavras que dirige a todos. Seu Padre, ficamos então por aqui. Nós terminamos agora este programa Palavras de Esperança na Boa Nova. Daqui a pouco, ao meio-dia, está deste lado Beatriz Cruz, jornalista da Boa Nova, com a atualização informativa das 12. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.